Certo, pessoal? Finalmente nós vamos aí para o nosso último tópico, tá? Que vai abordar a questão do multiculturalismo e a interculturalidade. Tudo bem? No nosso texto aqui, né? Vamos rapidamente para o nosso tópico. Desde muito cedo, né, pessoal, a antropologia já buscava combater as visões etnocêntricas da época, tá certo? Sempre houve críticas a essa visão aí, mesmo dos pesquisadores que consideravam, né, a importância das outras culturas em relação a uma cultura europeia que se considerava superior. Tudo bem? Os estudos antropológicos avançaram ao longo dos anos. No entanto, na sociedade civil e na conformação dos estados, a ideia de que existe um padrão correto de cultura e comportamento baseado na sociedade europeia ainda prevalece. Então, é aquela visão do senso comum, né? De que se considerava ou se considera a sociedade europeia como superior às demais culturas aí, tanto da América, da Ásia, da África. Tudo bem? Isso gerou apenas, pessoal, o preconceito, né? O preconceito, a discriminação e a segregação, que a gente observa, infelizmente, até os dias atuais. Tá certo? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um evento realmente traumático na história mundial, tá? Os processos de independência na África, na Ásia, que colocaram fim ao neocolonialismo, né? As preocupações com a diversidade cultural e a étnica no globo se intensificaram. Então nós tivemos aí dois grandes eventos aí traumáticos na história mundial no século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que vitimaram, como nós já falamos, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Tá? Então, após esse conflito, após essas lutas, essa perda que a humanidade sofreu, tanto humana quanto material, é que houve essa nova revisão, esses novos estudos, essa nova preocupação aí com a multiculturalidade. Tudo bem? Ao final da Segunda Guerra Mundial também, nós tivemos aí a descoberta dos campos de extermínios da Europa, né? Na Europa, o nazismo vitimou muitas pessoas, né? De várias etnias diferentes, né? Russos, eslavos, judeus, né? Então, após essas grandes lutas aí, é que os estudos da multiculturalidade avançaram bastante, tá? O conceito geral do multiculturalismo é que a humanidade é formada por etnias e culturas diferentes e que entre elas não existe qualquer uma que possa ser considerada superior às outras, tá? Para uns autores, isso aplica-se à compreensão da constituição populacional dos países específicos, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, por exemplo. Tá? Para outros, o multiculturalismo serve para que se pense em políticas públicas que visem ao respeito e à valorização das diversas culturas presentes em uma determinada sociedade. Então, os estudos desse multiculturalismo ele tem uma aplicação prática, né? Tem uma aplicação prática aí que resulta na criação de políticas públicas que vão atender aos interesses dessas populações aí. Tudo bem? Existe também o multiculturalismo como um movimento político, com bases teóricas, que luta pelo direito à diversidade e exige o reconhecimento e as condições de existência necessárias aos diversos grupos que formam a sociedade. Tá certo? Então, o multiculturalismo também, como diz o nosso texto aqui, ele desemboca também numa função política, tá? Numa função organizacional, em políticas, né, em decisões, em organizações e decisões aí que visem dar bem-estar a essas populações que muitas vezes são excluídas. Tudo bem? Alguns sociólogos, a crítica principal, ela está de que a ideia, afirmando que muitas vezes ela se trata a existência de diversas culturas de forma isolada, sem considerar as hierarquias a que são submetidas as culturas e etnias marginalizadas. Então, tem uma crítica em relação ao multiculturalismo, porque ela não considera os conflitos que há dentro de uma sociedade. Ela só considera apenas que as sociedades são diferentes e que precisam ser atentas e respeitadas. Só que na análise, né, na análise da interculturalidade, que é um outro conceito, ele vai considerar o seguinte, que essa tendência ela não considera os conflitos, as lutas que essa sociedade, esses grupos, eles estão dentro de uma sociedade maior que se enfrentam porque são interesses diferentes. Tudo bem? A interculturalidade, então, ela surgiu, né, com esse sociólogo antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini, né? Canclini, né? E propõe a ideia afirmando que ela avança conceitual e politicamente em relação à multiculturalidade, tá? Enquanto que aqui está a diferença, enquanto a multiculturalidade remete à celebração da diferença, correndo o risco de naturalizá-la, a interculturalidade coloca foco também às desigualdades que permeiam essa diversidade. Ou seja, pessoal,
Esse novo conceito de interculturalidade, ela entende que os grupos sociais eles interagem entre si, eles estão dentro de grupos maiores, e esses grupos, essa sociedade, ela está em um conflito constante de interesses, tá certo? Há um conflito constante de interesses econômicos, interesses de direitos sociais, direitos políticos, né? Então, essa interculturalidade é o conceito que vai levar em consideração todos esses conflitos e essas lutas, tá bem? Nessa abordagem aqui, né, as opressões, inferiorizações, conflitos de relação de poder são ressaltados. E, além disso, valorizam-se formas de resistência a tais opressões e o fortalecimento da identidade dos grupos marginalizados como forma de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Tudo bem? Então, essas são essas definições aí. Eu separei aqui, pessoal, de uma forma muito mais resumida, né, esses conceitos aí, tá? Só para a gente relembrar, o multiculturalismo, vamos lá. O multiculturalismo é um conceito oposto ao etnocentrismo, tá certo? Não existe uma sociedade que seja considerada superior, tá? Ela também sofre críticas por tratar a existência de diversas etnias de forma isolada, tá? Ela não considera a inter-relação entre esses grupos, tá? E muitas vezes esses grupos estão marginalizados, tudo bem? Em contraposição, nós temos o interculturalismo, que coloca também em foco as desigualdades que permeiam a diversidade. Tá? Ressalta o papel dos intercâmbios culturais e suas consequências para os diversos grupos humanos. E também valoriza como forma de resistência o fortalecimento da identidade dos grupos marginalizados como forma de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Então são esses conceitos aí que permeiam hoje, né, os debates aí da sociologia em relação à cultura, né, o interculturalismo. Tudo bem? Vamos lá. Concluímos então, pessoal, a explicação dos nossos temas iniciais, do nosso capítulo 1. Espero que vocês tenham compreendido essas explicações aí, tá? Eu procurei seguir à risca aí as diretrizes do livro didático para facilitar bastante a compreensão de vocês, tá certo? Pessoal, não é fácil esses temas, tá? Exige uma leitura maior. Eu espero que vocês avancem nesses estudos, possam ler com mais atenção, né? O livro didático ele é bem completo nesse sentido, tá certo? E que vocês possam ir construindo também essa bagagem conceitual que é muito importante para vocês avançarem no estudo de vocês. Beleza? É isso aí, um grande abraço.